África, Itatinda África. 22 de agosto, 1978. As manchetes de hoje, os fatos de ontem, o que vai acontecer amanhã. Guaíba Repórter MFM. Um programa de Nelson Cardoso para o exclusivo patrocínio do Montepio da Família Militar. Com os narradores Sérgio Schiller, Lau Lagman e Enio Berwanger. Sonoplastia de Fernando Veronese. Dia Internacional do Folclore. Seja qual for seu desejo, viajar por terra, mar ou ar, a Turisul tem a excursão que você sonhou. A forma de pagamento é a mais suave. Turismo Sul Brasileiro, na subida da General Câmara 353. Sur cette terre folklorique, nos amis Mahmouden et Doyené nous ont conduits dans le Tassili. Et c'est un autre pays montagneux, cette fois en Afrique de l'Est, qui nous accueille. Je veux parler du Kenya. C'est Nyarangendo 1, le Nyamuri Band. A designação folclore data de 22 de agosto de 1846 e foi empregada pela primeira vez pelo arqueólogo inglês G.S. Thomas. No entanto, o estudo sistemático e científico do folclore foi iniciado pelos irmãos Grimm, alemães, que desenvolveram valiosos estudos sobre o assunto entre 1812 e 1835. Mas prevalece para o Dia Internacional de Comemoração a data de batismo, para o que se entende por folclore. A expressão dos povos através do tempo e de produções anônimas, depois incorporadas ao segmento coletivo que lhe deu origem. No confronto, essas criações espontâneas podem se superpor e amalgamar, traduzindo-se em outras manifestações, como numa mistura de raízes transplantadas que florescem em cantos, tradições, lendas, provérbios, superstições, artesanato, danças, hábitos regionais e principalmente em música, sem dúvida, a expressão mais forte e de maior comunicação. E com ela marcaremos nossa participação ao que hoje se exalta, valendo-nos talvez de um resto final do que a cultura de massa e o colonialismo ainda permitem existir num continente, a África, hoje ainda, cenário principal das lutas de origem colonialista, agravadas por diferenças e misturas ideológicas que devastam, arruinam e aniquilam as suas próprias origens. Contudo, ainda que seja para meditar sobre o extenso drama das circunscrições políticas do continente negro, mostraremos parte de uma preciosa coleta do jornalista José Luiz Pereira da Costa sobre a música de alguns países africanos e que talvez sejam de apresentação inédita no Brasil. Mesmo porque já sofreram uma estilização imposta pelo consumo, mas ainda assim se prendem fortemente às suas raízes e, em contraponto, assinalam a angústia do presente africano. Um continente à procura do livre desenvolvimento de seus países. Música de Angola. O primeiro passo para a libertação de Angola, após quase 5 séculos de dominação portuguesa e 13 anos de luta anticolonialista, foi dado em 19 de julho de 1974, com a anulação do artigo 1º da Constituição Portuguesa de 33,
que proibia expressamente a renúncia de Portugal a qualquer parte do seu território. A partir desse momento se intensificaram os contatos entre o novo governo português e os líderes angolanos dos 3 principais movimentos de libertação, objetivando o fim das hostilidades. A UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, foi a primeira a assinar acordo de cessar-fogo, em agosto, seguida pela Frente Nacional de Libertação de Angola e pelo Movimento Popular pela Libertação de Angola. Tantas siglas e nomes extensos de união, frente e movimento poderiam parecer parte de um novo folclore, mas não é. É a nova e dura realidade, deixando claro, desde que apareceram nos noticiários internacionais, que o processo de descolonização de Angola seria bem mais delicado do que o de Moçambique e Guiné-Bissau, em consequência das divergências entre os 3 principais movimentos de libertação e dos interesses econômicos e políticos na mais rica e cobiçada das colônias portuguesas. De fato, enquanto o movimento popular pela libertação de Angola, de tendência marxista, recebia armas dos países socialistas, a Frente Nacional de Libertação e a União Nacional para a Independência eram apoiadas pelos Zaire, Zâmbia, África do Sul, China e Estados Unidos. Estes 2 últimos interessados principalmente em deter a expansão soviética no continente africano. Em Angola não tem samba, só há choro e lágrima. Em Angola não há samba, só há choro e lágrima. Longe de Angola, tô cansado de pensar que na favela luta um negro sem parar vai levar. Alegria assim não vai. Assinado em 15 de janeiro, o Acordo de Alvor, como ficou conhecido, estabeleceria a concordância entre as 3 facções guerrilheiras para a formação de um governo provisório, o que permitiu a conclusão de um acordo com o governo português, definindo o processo de descolonização. O acordo, entretanto, não proporcionou a tranquilidade esperada. Apesar do compromisso comum, persistiram divergências partidárias aguçadas pela proximidade da independência total. A partir de fevereiro, essas divergências se agravaram numa progressão incontrolável, resultando numa onda de assassinatos e violência. Em flagrante desrespeito ao que havia sido firmado, os movimentos não concluíram o recrutamento para a formação de um exército nacional e não cumpriram a determinação de permanecerem apenas nas regiões onde já estivessem consolidados politicamente. Somente entre 29 de abril e 4 de maio, cerca de 700 pessoas morreram em Luanda. A extensão do litígio fez deteriorar os termos do Acordo de Alvor. A 29 de agosto de 1975, o governo português decidiu anulá-lo e, afirmando que o governo de transição não tinha condições de dirigir o território, reestabeleceu o general Francisco Ferreira de Macedo no comando administrativo da colônia. Em 10 de novembro de 1975, véspera da data marcada para a independência total da colônia, o governo português se retirou de Angola, abstendo-se de qualquer ato oficial de passagem do poder. Demonstrou dessa forma que não apoiava qualquer um dos movimentos em luta e que pretendia manter-se afastado dos assuntos internos da nova nação. No dia 11 de novembro, poucas horas depois de Agostinho Neto proclamar a República Popular de Angola como capital em Luanda, Holden, Roberto e Jonas Savimbi, aliados desde meados do ano, anunciaram a criação da República Popular Democrática de Angola. Decidiram constituir um Conselho Nacional Revolucionário e escolheram Nova Lisboa, rebatizada Uambo, como capital provisória da República. Dessa forma, Angola, como nação independente, nascia dramaticamente dividida.
A capoeira, canto, música, dança e luta, definitivamente integrada no folclore brasileiro, um dos principais elementos negros de cultura nacional, chegou ao Brasil com os primeiros escravos bantus, vinda de Angola. Os negros, proibidos de carregar armas, conservaram a tradição da capoeira para conquistar e defender sua liberdade. Os golpes acompanham o ritmo do berimbau. Mas do que estamos falando? Que sabem os cubanos instrutores de guerrilha sobre capoeira? E o que tem a ver o berimbau com os armamentos soviéticos e americanos colocados nas mãos dos africanos? Mais próximo do que você pensa, você vai entrar numa vida em que você pode parar quando quiser e aproveitar esses momentos de paz interior. A aposentadoria integral do Montepio da família militar. A aposentadoria, pensão e pecúlio. Já pensou? Estamos apresentando Guaíba Repórter MFM, um oferecimento do Montepio da família militar. Já nunca poder mais sofrer, já nunca quer mais angústia, já não toma consciência e conta de nosso destino. Agora remédio já tem pra cura de nosso sofrimento. Desse vez diabo tava pra inferno, pra não bem viver nova vida. Quando o respeito pelo ser humano é ignorado, caem por terra todos os valores inerentes a ele. Foi o que fez a Revolução Industrial quando, a partir do século XIX, deu nova feição ao capitalismo e a política agressiva das grandes potências na conquista de mercados de todos os tipos se assemelhou a um elefante furioso, esmagando ou destroçando tudo que impedisse sua passagem. Tal ferocidade iria desembocar fatalmente em novo conflito mundial, acarretando as mais profundas transformações, em muitos casos ciclópicas, como na África, que no limiar da Segunda Grande Guerra, de um total de 50 circunscrições políticas, não tinha mais do que duas independências, Egito e Libéria. A partir de 1945 começaria a corrida emancipacionista gerada pela exasperação de causas internas e sob o impacto direto desse monstro de mil faces que chamamos progresso. Criação de indústrias, estradas, mobilização de recursos humanos, material de guerra, técnicas urbanas, levariam ao surgimento de elites que logo procurariam obter, num processo cirúrgico, direitos nacionais e liberdades democráticas à custa de quaisquer sacrifícios. Em 30 anos, a África se propôs a sacudir 500 anos de estagnação, servidão e folclore. Ao som limpo do berimbau, pandeiro, ganga e caxixe, componentes sonoros da plasticidade da capoeira, hoje se somam clarinetas, saxofones, trompetes, guitarras elétricas, baterias ultrassônicas. Mas isso é bom ou isto é mau? Nem um extremo nem outro. Talvez o melhor seja ainda a virtude do meio. O homem avançando no tempo sem perder a memória de seu passado. E é neste ponto exatamente que o culto ao folclore sobressai como uma das mais gratificantes tarefas culturais, ainda que se confunda com um passado profundamente marcado de sofrimento e desesperanças. Injustiça fervendo na corpo, saudade acaba, revolta bem. Justiça já tem para igualdade, no povo de África está libertado. Medo já acaba, justiça já tem. Músicas do arquipélago do Cabo Verde. Os
escravos africanos já eram trazidos para o Brasil desde o início da colonização. Os primeiros vieram com Martim Afonso de Souza, o fundador de São Vicente, em 1532. Em 1538, Jorge Lopes Bichorda contratou a vinda de negros da Guiné e em 1549, um alvará expedido por Dom João III determinou que fossem remetidos 120 escravos da Guiné e da ilha de São Tomé para cada um dos engenhos de açúcar em funcionamento no Brasil. Mas só em 1568 esse tráfico foi sistematizado através de um ato do governador-geral do Rio de Janeiro. Do século XVI ao século XIX, companhias portuguesas, espanholas e inglesas transportaram continuamente escravos das costas africanas para o Brasil. E em tal volume que em maio de 1888, a abolição da escravatura libertou de uma só vez 800.000 brasileiros que não se achavam preparados para isso, sem instrução, desacostumados a tomar suas próprias decisões, considerados subalternos e racialmente inferiores pela população branca, e cujo destino seria engrossar numa população de 14 milhões de habitantes a massa de mão de obra desempregada. É agora a repetição do fenômeno, com a diferença de que a libertação se processa no próprio território africano, ainda um gigantesco painel das lutas de origem colonialista. O livre desenvolvimento depois da queda de algumas marionetes, como Idi Amin, Bokassa, Mobutu e outros fantoches, será comparável à lei do ventre livre, e a África assumirá o seu destino e poderá, pelo menos, cobrar dos antigos opressores a gratificação de ter seus ritmos e seu sangue na própria gênese do folclore de nações superdesenvolvidas. Cabo Verde, Itatinda, Cabo Verde, Cabo Verde, Itatinda, Cabo Verde, Santo Tomé, Itatinda, Santo Tomé, Santo Tomé, Santo Tomé, Santo Tomé, Santo Tomé, Itatinda, Santo Tomé. Angola, Itatinda, Angola, Angola, Itatinda, Angola, Moçambique, Itatinda, Moçambique, 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 Itatinda, Moçambique. Moçambique, Itatinda, Moçambique, Moçambique, Itatinda, Moçambique, Palestina, Itatinda, Palestina, 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 Itatinda, Palestina. Zimbabwe, Itatinda, Zimbabwe, Zimbabwe, Itatinda, Zimbabwe, Angatique, Itatinda, South Africa, South Africa, South Africa, South Africa, South Africa, Itatinda, South Africa. Namibia, Itatinda, Namibia, Namibia, Itatinda, Namibia.
480 anos. 480 anos se passaram, a nossa civilização nos negaram, sumo de caju nos proibiram, vinho e prisão nos deram, e toda a riqueza nos usurparam. 480 anos se passaram, fome, escravidão, tortura e chicote, sentimos, conhecemos e sofremos, chorando, lutando e gritando. 480 anos passaram, pata em cima nos puseram, sempre embaixo nos colocaram e desumanamente nos trataram. 480 anos passaram, mal e manápula nos querem pôr, na mesa deles nos desejam ver, para assim com eles conviver e todo, mas todo o passado esquecer. Mais próximo do que você pensa. Você vai entrar numa vida em que você pode parar quando quiser e aproveitar esses momentos de paz interior. A aposentadoria integral do Montepio da Família Militar. Aposentadoria, pensão e pecúlio. Já pensou? Marque encontro na Rádio Guaíba com Guaíba Repórter MFM. A nova dimensão da notícia no tempo e no mundo.